E Donald Trump também ameaçou aplicar tarifas substanciais aos países que atacam as empresas de tecnologia norte-americanas, as Big Techs. Segundo ele, caso os países com impostos, legislações, regras ou regulamentações digitais não removam essas ações consideradas por ele como discriminatórias, também haveria restrições à exportação de tecnologia dos Estados Unidos e chips que são altamente protegidos. E sobre essa ameaça, eu converso agora com o especialista em tributação internacional, Lisandro Vieira, com quem eu já tenho o prazer de dividir tela e de receber aqui no CNN Money News. Seja muito bem-vindo e bom dia, Lisandro. Olá, Vitor. Muito bom dia. Prazer estar com você de novo aqui. O prazer é nosso. Lisandro, eu queria começar te perguntando exatamente sobre... O presidente dos Estados Unidos não citou nominalmente o Brasil, mas a gente acompanhou em junho desse ano essa reinterpretação e a criação de uma jurisprudência acerca da leitura do artigo 19, se não estou enganado, do Marco Civil da Internet, né, responsabilizando as Big Techs por publicações feitas e também autorizando que essas publicações fossem retiradas sem decisões judiciais. E, evidentemente, há essa série de manifestações por parte do próprio presidente Lula acerca de uma defesa mais ostensiva de um ambiente mais regulado para as redes sociais, para as Big Techs como um todo aqui no país. Queria entender, o Brasil é alvo de Donald Trump nesse momento? Bom, Vitor, primeiro vamos entender os motivos dos Estados Unidos, né? O que está por detrás de todos esses movimentos. Claro, são muitas variáveis, mas eu vou me ater aqui à minha área, que é a área tributária, a área de comércio, né? Mais de serviços, mas primeiro, a guerra dos Estados Unidos já com a China, por exemplo, é por conta de um déficit na balança comercial. Os Estados Unidos hoje compram muito mais do que vendem quando a gente fala de bens, especialmente na relação com a China, né? Na relação com o Brasil, eles são superavitários, então não deveriam estar brigando conosco por uma questão de déficit de comércio. Mas especificamente na área das Big Techs, na área de tecnologia, Vitor, aí é onde a dor dói mais forte nos Estados Unidos, porque nesse setor das Big Techs, das empresas de tecnologia, eles são superavitários. Então, se tem uma área onde hoje os Estados Unidos têm um superávit muito positivo, é a área de tecnologia. Por isso, eu tendo a imaginar que eles vão brigar com unhas e dentes para proteger o seu setor de tecnologia. Não está claro ainda, né, Vitor, que o Brasil é um alvo concreto, objetivo disso, e aí nós temos que separar o posicionamento do Brasil em duas áreas bem distintas, né, Vitor? Uma área é a questão de regulação, né, de responsabilização por conteúdos, por publicações das empresas de tecnologia, americanas ou não, e separar também medidas tributárias. Como a gente já discutiu em outras oportunidades aqui, né, Vitor? O Brasil ainda não tomou uma medida retaliatória específica de subir tributo para um determinado país, porque para isso deveria ter uma iniciativa provavelmente passando por Congresso, mas o Brasil teve decisões recentes na esfera administrativa de aumentar o IOF, né, para 3,5% sobre serviços. Isso não é específico para Estados Unidos, mas pode parecer uma retaliação porque o país que o Brasil mais importa tecnologia e serviços é os Estados Unidos da América. Então, isso pegou muito para os pagamentos que as empresas brasileiras fazem para as Big Techs americanas. Hoje, todo mundo que paga uma cloud, um serviço, uma inteligência artificial, está pagando um IOF de 3,5%. E existem outras medidas aí já mais na esfera judicial que a gente pode, se fosse ter discutido daqui a pouquinho. Como, por exemplo, essas investigações do USTR contra essas supostas práticas anticoncorrenciais que seriam, de acordo com essas investigações, né, de acordo com as autoridades norte-americanas adotadas pelo Brasil contra os Estados Unidos. E aí eu te pergunto exatamente sobre esses ditames. Lisandro, você cita, por exemplo, essa cobrança extra, né, esse aumento da alíquota do IOF, como uma medida, na verdade, ela pode ser discutível em vários âmbitos, mas ela não é direcionada aos Estados Unidos. Eu queria entender exatamente esse ambiente, tanto regulatório quanto, evidentemente, também tributário. Existe algum tipo de viés envolvendo os Estados Unidos nas medidas adotadas pelo Brasil, tanto recentemente quanto, evidentemente, também ao longo da história? Excelente pergunta, Vitor. Assim, é importante deixar bem claro que até onde a gente tenha conhecimento, não existe nenhuma medida do Brasil concretamente, especificamente direcionada aos Estados Unidos no que diz respeito à tributação. E como falamos em outras entrevistas, a gente torce para que isso não ocorra do lado brasileiro. O problema, Vitor, é que nesse momento de tensão, qualquer medida do Brasil pode parecer
de ser direcionado aos Estados Unidos, ainda que não seja, para deixar claro. Por quê? Porque qualquer medida tributária judicial hoje envolvendo o comércio exterior de serviços, Big Techs, vai ter como maior atingido os Estados Unidos. Por quê? Porque eles são o nosso maior fornecedor de tecnologia. Então, o que a gente torce é que, primeiro, o governo brasileiro tenha ciência, consciência de que, infelizmente, hoje nós somos, sim, dependentes de tecnologia americana para cloud, para inteligência artificial, para todas as ferramentas de produtividade que o próprio governo brasileiro usa. A gente já falou em outra entrevista aqui, né, Vitor, que o governo brasileiro importa bilhões e bilhões de dólares de cloud, de infraestrutura de empresas americanas. Então, hoje a gente é dependente. E o que me dá medo, Vitor, de novo, para deixar claro, não é algo objetivo para os Estados Unidos, mas o que me deixa com medo é, nós tivemos recentemente decisões que foram até no âmbito do STF, por exemplo, com relação à CID de 10%, a CID remessas, né, que agora foi validado, que é um tributo constitucional, então não há inconstitucionalidade, né, o que foi definido pelo Supremo na cobrança da CID, e a CID faz com que, na prática, quase todos os pagamentos aí pelo uso de tecnologia sofram uma tributação de 10%. Isso é específico para os Estados Unidos? Não. Isso atinge os Estados Unidos diretamente, assim como o alvo? Não. Atinge, na verdade, as empresas brasileiras, que têm um custo de 10% para cada dólar que pagam de tecnologia, de ferramentas do exterior, mas como o nosso maior fornecedor hoje é Estados Unidos, isso acabou atingindo empresas como a Apple, que teve um revés agora judicial no Brasil bem recente, há poucos meses, teve um revés agora da Netflix, uma empresa de streaming, que vai ter um revés de 400 milhões de dólares ano com essa tributação. Então, não é algo específico, mas pode parecer, e isso, caso o Trump entenda que isso é uma retaliação, pode acabar afetando o Brasil por interpretar que isso é um ataque às Big Techs americanas, ainda que objetivamente não seja, mas que, claro, por ser o nosso maior parceiro comercial, é o primeiro parceiro que sofre quando o Brasil sobe um tributo ou valida um tributo, como é o caso da CID, por exemplo. Lisandro, pensando em cenários, né? Tanto um cenário mais em que esse tensionamento, esse ambiente ele seja distensionado, quanto pensando também numa escalada dessa animosidade entre Brasil e Estados Unidos. Pensando exatamente em âmbito tributário e, evidentemente, regulatório, o que os Estados Unidos poderiam adotar como medida contra o Brasil que teria impacto na operação, principalmente dessas empresas de tecnologia por aqui? Existe algum tipo de risco de escalada dessas discussões, desse cenário de animosidade? O que é pior, né, Vitor, é que essa guerra, essa trade war, ela é tão maluca, né? Porque os 50% lá de tarifa, onde que os Estados Unidos conseguem fazer valer uma tarifa de 10, 50 ou o que fosse, né? É normalmente sobre o que entra por portos e aeroportos americanos, porque ali entra através de um navio, de um avião, né? Ou eventualmente por rodovia, no nosso caso. Então, aquilo que passa por fronteiras, né? Pela aduana, pelo customs lá americano, isso eles conseguem colocar e controlar e garantir a aplicação de uma tarifa de 50%. Então, vejam, caso o Brasil, como você disse, né, Vitor, aqui eu estou conjecturando, numa potencial escalada, caso o Brasil tomasse alguma medida concreta contra as Big Techs americanas, seja em matéria tributária ou em matéria regulatória, e caso o Trump viesse a aumentar ainda mais as tarifas, isso teria efeito não sobre o setor de tech, teria efeito de novo sobre a indústria, sobre o setor de agro, alimento, aço, enfim, todos aqueles setores que a gente já sabe que são alcançados pelas tarifas do Trump. Porque o setor de tech brasileiro, e vale lembrar, se os Estados Unidos é o maior fornecedor de tecnologia do Brasil, os Estados Unidos também são o maior cliente de tecnologia do Brasil. O maior mercado de destino de exportação de serviços de tecnologia do Brasil, Vitor, são os Estados Unidos. Mas eles não conseguem impor, ou é muito difícil para eles, impor tarifas para o serviço brasileiro. Porque o serviço, o software baixado ou acessado por internet, o serviço consumido de maneira transfronteiriça, ele não passa por um porto para um aeroporto. Então, os Estados Unidos têm muita dificuldade de fazer valer uma tarifa igual ou maior para este segmento. Então, caso se escale a briga no setor de tech, vai acabar reverberando no setor de bens. Então, por isso que é uma guerra maluca, porque você, né, bate de um lado, mas quem apanha é o outro setor. Então, eu espero, efetivamente, que o Brasil não tome medidas concretas de retaliação,
de Estados Unidos. Primeiro, que seria difícil isso aqui em matéria legal, regulatória. Segundo, porque poderia subir o custo de tecnologia importada, que já está quase em 50%, né, Vitor? Sem tarifa, o Brasil já tem um custo de cerca de 48% a 50% por importar tecnologia americana e da maior parte dos países. Caso o Brasil impusesse uma tarifa adicional, nós passaríamos de 50% de custo de importação de serviços essenciais para toda e qualquer empresa do Brasil, porque hoje não tem uma empresa, Vitor, que não tenha um serviço de e-mail, que não tenha um site, que não tenha uma cloud, né, algum sistema hospedado em nuvem e que não faça uso de CRMs, inteligência artificial. Então, todos esses serviços teriam o seu custo de importação elevado caso a gente viesse a escalar essa guerra tarifária. Lisandro, pensando na importância do mercado brasileiro para as empresas de tecnologia, só para a gente citar a meta, o WhatsApp tem 147 milhões de usuários mensais, o segundo maior mercado do mundo de usuários do aplicativo de mensagens. O Facebook tem 102 milhões de usuários ativos por mês aqui no Brasil. O Instagram, mais de 140 milhões de usuários. Pensando nessa correlação, você citou, por exemplo, o uso de e-mail corporativo, né? E evidentemente todos temos contas de e-mail também, a maior parte dos brasileiros em plataformas norte-americanas ou que usam algum tipo de ecossistema norte-americano, mas pensando nessa correlação entre atratividade, que acho que é indiscutível, e barreiras, né? Dificuldades, impostos, esse ambiente regulatório. Qual que é o limiar? Qual que é o limite entre esse interesse num mercado tão expressivo e rentável quanto as dificuldades apresentadas? Eu queria entender o que na verdade, poderia pesar a balança para um lado ou para o outro. Boa, Vitor, excelente pergunta. E vamos acrescentar um dado aí, né, Vitor? Vi um relatório recente que os brasileiros consomem mais IA que os americanos. Os brasileiros consomem 140 milhões de prompts, né, de conversas com IAs todos os dias. Então, a gente tem um uso mais... O brasileiro, ele é early adopter, né? Então, vamos colocar nisso que a gente é um mercado importante, né, Vitor? Nós somos um cliente importante para as empresas americanas. Vamos entender, né, Vitor, que na posse do Donald Trump estavam os CEOs das principais Big Techs americanas, então eles estão com uma proximidade muito grande. Eu não posso dizer que em nenhuma hipótese a corda se romperia, né, Vitor, que ela não possa se esticar um pouco mais, mas eu acho pouco provável um rompimento, né, total, porque as Big Techs americanas têm no Brasil um grande mercado e um mercado que adota primeiro, que adota mais intensamente, mais densamente. O brasileiro, ele tem a primeira tela no celular há muito tempo. Então, o brasileiro é um grande consumidor de todas essas ferramentas. A gente gera muita receita para eles. A gente não é um mercado irrelevante, né? Então, eu tenho certeza que do lado de lá, né, se houve já uma pressão das indústrias, do comércio americano, para reduzir o impacto, ou para negociar ali, né, Vitor, aquelas exceções na tarifa, lembra que existiu? Pode ter certeza que as Big Techs têm mais poder, até talvez, de influência no governo americano, para tentar evitar que a corda estique demais ou até mesmo que ela arrebente. Eu não posso dizer, não, que não pode vir, que a gente nunca sabe o que pode sair, né, dessa guerra comercial, mas eu acho pouco provável que se desligue a possibilidade de uma empresa americana vender cloud para o Brasil, vender posicionamento de GPS para o Brasil. Seria uma medida muito extremada num cenário realmente muito adverso, né? Nós somos um bom cliente, nós somos um grande mercado e pode ter certeza que as Big Techs não querem esse rompimento total com o Brasil, por isso que a gente acredita aí num curto, a médio prazo, numa desescalada aí dessas tensões, né? Que assim seja, né, Lisandro? A gente conversou aqui com o Lisandro Vieira, especialista em tributação internacional. Eu te agradeço muito, Lisandro, por bater esse papo aqui com a gente. Um prazer, Vitor. Sempre à disposição. Nós também. Um abração.